órfão para pegar o assassino juvenil. Príncipe tentou se matar mais uma vez. Pegou em seu bolso uma cápsula e engoliu. O veneno era velho e não funcionou, fazendo apenas com que ele vomitasse. A multidão o cercou e começou a espancá-lo. A polícia o arrastou para longe da multidão. Enquanto isso, a limusine se apressou para pedir ajuda. Sophie querida, não morra, fique viva por nossas crianças, gritou Franz Ferdinand, e assim repetiu cada vez mais fraco. Não foi nada. Enquanto o socorro perguntava ansiosamente como se sentia. O primeiro tiro foi dado perto das 10h30. Sophie morreu às 10h45. O arquiduque morreu por volta das 11 horas. Não foi nada. Quarto ato. Agora ou nunca. Se esses assassinatos tivessem sido cometidos em Sarajevo um século antes, teria levado semanas ou meses para que a notícia alcançasse lugares distantes. As consequências teriam sido muito diferentes, mas a tecnologia tinha mudado as coisas. Os escritórios estrangeiros de todo o mundo sabiam do atentado na hora. Na Alemanha, o Kaiser foi informado enquanto competia em uma regata com seu iate Meteor. William decidiu voltar para Berlim. Na Inglaterra, o ultraje, como foram chamados os assassinatos, dominaram as colunas de assuntos estrangeiros publicadas no London Times. Na França, na primeira reunião de gabinete desde os assassinatos, as mortes mal foram mencionadas. Realmente, em todas as capitais da Europa, a reação ao assassinato do herdeiro do trono de Habsburgo foi calma ao ponto da indiferença. A verdade era que poucos na Áustria e Hungria sentiram a retirada de Franz Ferdinand do cenário. Na verdade, os líderes da dupla monarquia deploraram o assassinato de sangue real. Mas se alguém de sangue real tivesse que ser sacrificado, o arquiduque seria a escolha de todos. É claro que o legítimo herdeiro estava próximo apenas do imperador, a figura mais importante do Império de Habsburgo. Ao assassiná-lo, os terroristas sérvios fizeram um desafio público à própria existência do Império. Se Viena falhasse em responder, ela perderia por negligência. O assassinato não era a razão pela qual a dupla monarquia procurava destruir a Sérvia. O Império Habsburgo queria destruir a Sérvia antes dos assassinatos. Os assassinatos deram a Viena uma desculpa, não uma razão, para passar o desafio dos sérvios para as autoridades austríaco-húngaras, nos Balcãs. Primeiro, a Áustria procurou pelo apoio da Alemanha, que em troca via no confronto austríaco-sérvio uma chance de ouro de assegurar a hegemonia na Europa, atingindo status mundial, enquanto quebra os poderes da Entente que a circula, se prevenindo contra a modernização russa e erradicando os perigos para a Áustria e Hungria. O Kaiser acreditava que, como no passado, eles poderiam manter esse conflito localmente, sem ter que ir à guerra contra outros poderes. O embaixador alemão para a dupla monarquia reportou ao Kaiser. O conde Leopold von Brestow, ministro de Relações Exteriores austro-húngaro, disse-me que tudo apontava para o fato de que os passos da conspiração que derrubou o arquiduque correu junto com Belgrado. Frequentemente tenho escutado aqui em Viena, até entre pessoas sérias, a vontade de que uma ação final seja tomada contra os sérvios. O Kaiser anotou na margem de sua cópia da notícia, agora ou nunca. 4 dias depois, 6 de julho, enviou uma mensagem ao imperador austríaco. O imperador Franz Josef pode descansar seguro de que Sua Majestade irá fielmente apoiar a Áustria e Hungria, como requisitado pelas obrigações de sua aliança e de sua antiga amizade. E com isso, no mesmo dia, o Kaiser voltou em um cruzeiro de verão no iate real nas águas escandinavas. Enquanto a Europa continuava nas suas perfeitas férias de verão, a Áustria foi retirar o dinheiro do cheque em branco alemão de apoio incondicional contra a Sérvia. Obtendo o endossamento da Alemanha, 25 dias após o assassinato do arquiduque,
a Áustria enviou um ultimato de 10 pontos à Sérvia. As figuras de liderança militar da Alemanha estavam viajando em julho, bem como o Kaiser, o chanceler e o secretário de Relações Estrangeiras. Depois que os austríacos marcaram uma data fixa para o seu ultimato, Berlim silenciosamente sinalizou para que seus líderes voltassem. E assim fizeram a partir do dia 23 de julho, retornando um por um para não criar um alvoroço. Começaram a debater o que fariam depois. Os mais altos líderes do exército alemão, chefe de estado Helmut von Moltke, ministro de guerra Erich von Falkenhayn e o chefe de gabinete militar Moritz von Haaren von Lincker estavam entre os vários oficiais-chave debatendo as questões de guerra e paz depois da volta das férias. Para Moltke, os argumentos eram particularmente frustrantes, em parte porque os líderes civis não dividiam sua opinião nem seus objetivos, e em parte por não saberem o que ele sabia. Um oficial saxão que falou com o delegado de Moltke em 23 de julho reportou que ele teve a impressão de que o general do Estado-Maior ficaria satisfeito se a guerra começasse agora. Moltke não tinha medo de uma mobilização russa. Ele sinceramente a desejava. Moltke estava ciente de que o tempo estava se esgotando para o seu país. A Alemanha estava comprometida a seguir a grande estratégia de Moltke. Uma estratégia da qual poucos sabiam. O Kaiser Falkenhayn e até 31 de julho o chanceler alemão Bethmann estavam entre os que não sabiam. Nenhum deles sabia que Moltke já tocava o plano de abertura de guerra. No dia 25 de julho, a Sérvia aceitou 9 dos pontos, mas rejeitou em partes a demanda de que oficiais austríacos estivessem envolvidos na investigação do assassinato, declarando a interferência como um desafio à sua soberania. No dia 25 de julho, a Sérvia mobilizou seu exército. A Rússia também confirmou uma mobilização parcial antes de entrar em um período preparatório à guerra no dia 26 de julho. A Áustria foi recíproca, mobilizando-se no mesmo dia. Então, em 28 de julho, a dupla monarquia declarou guerra à Sérvia. Até este ponto, ainda seria possível isolar o problema. Mas a Alemanha continuou agindo para aumentar a tensão e dar dimensões mundiais à crise. Em 29 de julho, a Alemanha demandou a suspensão imediata das preparações russas. Se falhasse nisso, significaria que a Alemanha teria que mobilizar o seu exército. O chanceler imperial alemão Theobald von Bethmann-Hollweg instruiu o embaixador em São Petersburgo. Gentilmente peço a atenção para o fato de que a confirmação de medidas da mobilização russa nos forçará a nos mobilizar. Neste caso, será muito difícil prevenir contra uma guerra europeia. A Rússia não podia consentir submissa sobre a destruição da soberania sérvia ou deixar a influência austríaca no leste e sudeste europeu crescer. Consequentemente, em 30 de julho, a Rússia ordenou uma mobilização geral para apoiar a Sérvia. A mobilização russa começou no dia seguinte, mas não foi o precursor inevitável da guerra. Suas forças poderiam ser necessário ter ficado em seu próprio território por semanas, enquanto as negociações procediam. As ações alemãs aumentaram as tensões. Às 13 horas e 45 minutos de 31 de julho, a Alemanha proclama um Kriegsvorstand, ou perigo ameaçador de guerra. Às 15h30, o governo alemão se direciona à Rússia e à França. A Alemanha se apresenta à Rússia com um ultimato. A não ser que ela se desmobilize entre 12 horas, uma mobilização geral seguirá da Alemanha. O embaixador alemão em Paris é informado que uma mobilização significa guerra. É pedida à França uma garantia de neutralidade. Os acontecimentos estavam rapidamente perdendo o controle. Quando a Rússia falhou em dar uma resposta, a Alemanha ordenou uma mobilização geral. O tempo estava se esgotando. A mobilização em cada país era o momento em que se davam os efeitos dos planos de guerra.
Em nenhum lugar isso era mais